Pode assentar-se. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do primeiro verso. João 8, a partir do primeiro verso. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Então você já percebeu o cenário do acontecimento que João vai descrever a partir do verso 3. Ele está no templo, no ambiente religioso, ensinando, e de repente o ambiente é invadido e escribas e fariseus, diz o verso 3, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, que a tua palavra seja poderosa em nossos corações. Que ela seja a tua palavra transformadora nas nossas vidas. Que o teu Espírito traga à luz aquilo que o Senhor quer nos dizer a partir dela. Que o teu Espírito esteja sobre a tua igreja. E que tenha ouvidos, ouça aquilo que o Senhor quer dizer ao teu povo. Que ao sairmos daqui, saiamos com a certeza que o Senhor falou conosco. Eu reconheço a minha incapacidade de dizer alguma coisa a partir de mim mesmo. Reconheço a minha fragilidade, a minha insignificância diante de tão poderosa palavra. Que o Senhor nos alimente através dela nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se existe uma marca dos nossos dias, é a intolerância. Nós estamos prontos para um conflito. Parece que uma geração emocionalmente armada está o tempo todo desenvolvendo suas relações. Nós não temos armas reais, mas nós temos armas emocionais. Nós estamos nos defendendo e atacando o tempo todo,
As redes sociais se tornam um ambiente tão propício para discussões e um sangramento virtual. Se tem hora que se o celular fosse um pouquinho mais real, quem sabe a gente ia perceber ele gotejando sangue, de tanto que as pessoas estão intolerantes. Se os grupos de WhatsApp fossem um ambiente onde nós muitas vezes nos feríssemos fisicamente, quem sabe depois de uma conversa em um grupo de WhatsApp, nós nos olhássemos no espelho, estaríamos com o olho roxo, outros com a perna quebrada, o outro ofegante, porque tem hora que a conversa no grupo, e ele pode ser o grupo mais próximo e mais afetivo possível. Quem sabe o grupo mais químico que existe na palma das nossas mãos é o grupo familiar, que ele surge com uma promoção de amor e de afeto, ele dura 3 meses, cada um vai para um canto e nunca mais se encontram, nem virtualmente. Gente de todo canto celebra aquele reencontro de anos, fazendo um grupo da tia tal, do sobrinho tal, do primo tal, que estavam distantes, agora eles podem se aproximar, aí de repente surge um assunto, lá da infância, da tia tal, com a mãe do fulano, e de repente aquele negócio se torna um ambiente bombástico, intolerante, e aí o afastamento é físico, virtual, e o grupo se vai. A gente percebe uma igreja intolerante, uma teologia da intolerância tomando conta das redes sociais, pessoas dizendo palavras duras e realmente pesadas às pessoas em nome de Deus. A gente percebe nesse texto esse grau de intolerância com respeito ao pecado de uma mulher que não é simples, é grave, mas é um ambiente carregado de tensão. Um ambiente onde homens estão chegando com as pedras nas mãos, prontos para matar uma pessoa. Você já nunca esteve presente, eu também nunca, mas eu fico imaginando o que seria um ambiente onde dali a alguns instantes alguém estaria morto na frente de todo mundo de uma maneira justa, religiosamente. Eles estão trazendo uma pessoa que está à beira da cadeira de morte. Se a condenação chegasse para essa mulher, de acordo com a cultura, com o costume, ela seria lançada de um ambiente mais ou menos de 2 metros, que dá a altura dessa porta, e ela caía, e todos aqueles que estavam ao redor dela começariam a jogar pedras sobre ela, até que ela desse o último suspiro. Então esse era o ambiente de alguém que estava pronto para ser lançada de uma altura de 2 metros, e várias pessoas com as pedras nas mãos, dizendo: diga logo o que a gente deve fazer, porque a gente está aqui pronto. A cartucheira está cheia, os bolsos estão cheios de pedra, peguei as melhores. Fala que a gente vai acertar na cabeça. É um ambiente de condenação seletiva, porque todo mundo que adultera, adultera com alguém. Ninguém é adúltero sozinho. Se alguém adulterou, adulterou porque tinha um outro adúltero. E cadê o homem? Quem sabe havia um interesse em não levá-lo para esse ambiente. Quem sabe tinha ali um corporativismo, uma amizade com um escriba, um fariseu qualquer desse. Ou era alguém extremamente respeitado, que a fama dele não poderia surgir, não poderia ser capa de revista. Ele mancharia, tinha um bom sobrenome, quem sabe, eu não sei qual é o motivo. João não nos diz, mas existe uma condenação seletiva. Existe um olhar dizendo: só vamos matar a mulher. E se ela foi pega em ato de adultério, provavelmente ela está do jeito que ela estava cometendo o adultério. É aquele flagrante no ato. Então está todo mundo ali, mas de alguma forma tem alguém que não pode ser levado a público, que deve ser conservado. Essa condenação coletiva, problemática, onde faz a gente achar que
A gente pode condenar alguém e salvar o outro, não entendendo que se um foi condenado, todos estão condenados. A gente deve carregar no nosso coração a imparcialidade, a nossa capacidade de ser justo, mas ser justo de fato. E uma outra coisa nesse ambiente religioso é que a vida parou de ser sagrada. Parece que no ambiente propício do ensino da vida, da presença da graça, do homem cheio de graça e verdade, ele está ali, a vida de Deus encarnada. Esses homens conseguem transformar aquele ambiente em um ambiente de morte. E muitas vezes é esse tipo de comportamento que a gente vai estabelecendo no nosso dia a dia, onde a gente percebe que a vida deixou de ser sagrada, ela se tornou uma estatística. Brumadinho mexeu com a gente, mas agora só virou um número. A gente só vai contabilizando se foi 150, 180, 200, 300. Na fronteira com a Venezuela, por vaidade de líderes arrogantes, problemáticos, eles sacrificam um a qualquer momento, basta ele querer atravessar a faixa. Um ambiente onde a vida parou de ser sagrada, onde a gente parou de chorar pela vida. E a igreja não pode ser esse ambiente. Ela deve ser contra esse comportamento, de fora para dentro. Esse não é o ambiente da intolerância. Esse não é o ambiente da condenação seletiva. E esse não deve ser o ambiente onde a vida deixa de ser sagrada. Qual é a coisa mais importante que tem aqui nessa noite? O ser humano. A nossa vida. O que a gente tem para apresentar diante de Deus nessa noite? A gente. Ou você acha que Deus está interessado nas nossas canções? Sim, mas mais do que as canções, Ele está interessado na vida. Você acha que Deus está interessado no seu dízimo, na sua oferta? Todo ouro e toda prata pertence a Ele, Ele está interessado na sua vida. Essa igreja que olha para a vida humana e consegue ver no ser humano o maior significado da obra redentora de Cristo Jesus. E é nesse ambiente que essas coisas não estão acontecendo. E o que Jesus está nos ensinando, no verso 3 e 4, essa tendência natural que eles carregavam e a gente carrega, que quando a gente olha no outro um exemplo que pode ser mau e público, e à medida que esse mau exemplo se torna público, eu consigo esconder a minha sujeira debaixo do tapete. Então é importante ter uma mulher em adultério sendo colocada, e todas as luzes serem colocadas sobre ela, toda a reunião ser feita ao redor do seu ato, toda a acusação ser concentrada no que ela cometeu, porque essa mulher consegue fazer com que cada um de nós, com as nossas pedras nas mãos, escondam os nossos erros e o nosso passado. Então a gente elege esse ato como o ato que traz uma catástrofe na eternidade. Enquanto isso, a gente vai administrando secretamente, amistosamente, os nossos pecados. É bom ter um grande pecador ao nosso lado, porque parece que a gente santifica-se. É bom ter uma ovelha negra na família, porque enquanto a ovelha negra existe,
a gente é o bonzinho, a gente é gente boa. É bom ter na igreja os pecadores públicos, porque enquanto todo mundo olha para os pecados dele, a gente vai cometendo os nossos na periferia. Esse perigo da gente começar a esconder quem a gente é, porque tem gente pior do que a gente, ou que a gente qualifica pior do que a gente. E aí vai construindo uma existência carregada de hipocrisia, de mentira, que não tem mais consciência de quem é. Porque quando Jesus diz a palavra de condenação que não condena, mas liberta, cada um olha para a consciência. Esse ambiente da coragem coletiva, da condenação coletiva, como é perigoso. O que eu estou querendo dizer? Pega um corintiano, ou um palmeirense, e coloca ele na esquina, e chega ali e fala que esse corintiano é isso daí que você pensou mesmo. Não é ninguém, está ali. É um corintiano. Que esse palmeirense não tem mundial. Não é verdade. Ele sozinho na esquina, ele não te faz nada. Mas pega esse mesmo corintiano e coloca ele lá na... Eu não sei, é no fim do mundo o estádio. Onde é o estádio do... É naquela favelona lá. É sério, eu esqueci o nome. No Itaquerão, né? Lá no final, assim. Coloca ele no Itaquerão. No meio de um jogo, com mais... Lá não cabe muita gente. Umas 30 mil pessoas. E pega esse palmeirense e coloque no Parque Antártica, no Arenas, né? No Arena Parque lá. Com mais 30 mil. E diz isso para ele. Você vai ver que ele tem uma coragem coletiva. Ele vira um leão. Esse perigo do ajuntamento para condenar, para dar sentença. Porque sozinho a gente não tem a coragem, mas de repente a gente olha para o lado. E a hora que a primeira pedra vai, a gente já lança logo e a gente começa a ter coragem. Por isso que você pega aquelas pessoas fracas e vê eles enfrentando soldados, indo para frente. Você fala, de onde vem essa coragem? Vem desse ambiente que convida a gente a fazer loucura. E quando a igreja se torna esse ambiente, como se torna perigoso viver nela. Esse ambiente que o tempo todo a gente está trazendo fatos. A gente não traz pessoas, mas quando esse ambiente se torna um ambiente de trazer fatos, acontecimentos da vida desse e daquele, a gente coloca aqui na frente, expõe a vida dos outros e diz o que a gente faz. E a gente começa a condenar, a arrebentar com o ser humano, não compreendendo que a vida é sagrada. Porque enquanto alguém está sendo condenado, eu consigo ir pecando na periferia. Eu me lembro um dia que eu lia a história de José, era uma manhã. Quem sabe um dia eu prego sobre os choros de José, e nesse dia eu estava vendo os choros de José. São 7 choros. Cada um tem um significado. E eu olhava para José, e de alguma forma eu estava me identificando com ele. Eu sou fruto de uma família de 3 irmãos, onde eu sou o caçula. Tenho 2 irmãos, é um casal, meu irmão mais velho, minha irmã e eu. E a minha relação com meu pai foi sempre muito boa, extremamente boa. De muito carinho, muito afeto. Com a minha mãe também, mas muito mais com meu pai.
eu não sei se havia esse carinho um pouco maior dele comigo também, né? Os meus irmãos sempre vão dizer que tem, né? Quem tem irmão sempre vai dizer que tem um mais querido, não é não? Quem é que tem mais do que um irmão em casa? Agora, se eu perguntar quem que acha que tem o querido na casa, todos vocês vão levantar. Já estão levantando sem eu mandar, mas a Edneia é a única, né? Os filhos. Agora, pergunta dos irmãos, né? Se eu perguntar para os meus dois, um vai dizer. E eu, como pai, eu vou dizer que não, mas eles vão sempre dizer, o pai sempre vai dizer que não. Mas eu me lembro que eu estava lendo a história, e de repente eu comecei a ver que nessa relação de proteção e de carinho demasiado do pai dele a ele, o que ele foi brotando no coração dos seus irmãos. O que ele produziu a partir da maneira como ele se comportava com o pai no coração dos seus irmãos. E a hora que eu me vi em José, alguém que de alguma forma utilizou da artimanha de alcançar de alguma forma o coração de forma mais profunda do pai, o que eu havia produzido historicamente no coração do meu irmão, o mal que eu havia feito a ele, como eu havia prejudicado o meu irmão, como no desejo de me beneficiar, deixava com que os erros do meu irmão fossem mais fortes na sala de casa, para que ele sempre fosse o ambiente ou ser da condenação, enquanto eu era aquele que escondia os erros debaixo do tapete. Aquele dia me deu um ataque de choro e de um arrependimento pelo que eu tinha sido. Da maneira como eu havia me comportado. Porque era isso que eu tinha feito. Eu utilizei de alguém que errou grotescamente um dia e fiz dele o lugar do apedrejamento. Eu cresci em igrejas. E na minha infância eu me lembro que tinha algo chamado reunião de membros, que era um dia de portas fechadas, onde só os membros participavam. E era o dia do apedrejamento, onde aqueles pecados que eram visitados pelos olhares religiosos da comunidade durante o mês, era trazido para frente. E aí alguém levantava e dizia, e essa pessoa tinha que vir para frente, e aquela comunidade dava sentença, exclusão, 1 ano sem ceia, e por aí vai. O perigo de um texto como este começar a ditar as regras e o comportamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que eu vejo é essa utilização da religião como um palco para a hipocrisia. O que é hipocrisia? É um teatro, é um ambiente onde a gente demonstra alguma coisa que a gente não é. É um ambiente onde a gente aparenta ser. É um ambiente onde a gente coloca uma máscara, onde a gente mente sobre o que a gente é. E a religião é um ambiente propício para isso. Primeiro, pelos nossos distanciamentos da maior parte das pessoas que estão aqui. Vocês provavelmente se conhecem muito pouco, e em todo o tempo que vocês viverem na igreja, vocês se conhecerão muito pouco no nível de intimidade, naquele ambiente mais profundo no nosso ser. Nós não nos conheceremos na nossa totalidade. Por mais que a gente seja transparente, a gente não vai conseguir. Esse ambiente provoca
o disfarce. A gente não ser o que a gente deve ser. E aí, em nome de Deus, a gente vai condenando as pessoas. Esquecendo da consciência, em nome de Deus, a gente vai matando as pessoas. Esquecendo da consciência, em nome de Deus, nós vamos amaldiçoando as pessoas. Esquecendo da consciência, nós vamos, em nome de Deus, dizendo que as pessoas não prestam. Com que autoridade a gente faz isso? Com a autoridade de Deus. Porque a gente pertence ao mundo religioso, a gente se sente no direito de utilizar daquilo que nos foi dado para produzir vida, mas para produzir morte. E o convite de Jesus é para que as máscaras sejam desfeitas, para que o Espírito produza quebrantamento, para que de fato a autenticidade seja a produção de Deus na sua vida. A obra-prima do Senhor, a grande obra de Deus na sua vida, seja para produzir um ser humano autêntico, íntegro, sincero, que não tem vergonha de dizer quem é, que não tem vergonha de se apresentar, que não tem vergonha da sua própria história, que em Jesus entende que pode andar de cabeça erguida, que em Jesus compreende que a graça dele nos permite ficar de pé, que em Jesus uma comunidade é gerada onde as máscaras são destruídas, e a gente passa a ser um ser humano autêntico, um pai autêntico, uma mãe autêntica, um filho autêntico, um relacionamento conjugal carregado de autenticidade, porque o Evangelho nos trouxe a consciência dos nossos erros, das nossas falhas, e porque a gente tem consciência, a gente solta as pedras. Porque a gente tem consciência de quem a gente perdoa. Porque a gente tem consciência, a gente não faz do nosso almoço ambiente de apedrejamento. Porque uma igreja tem consciência de quem ela não faz da sua reunião dominical ambiente de apedrejamento. Porque uma comunidade tem consciência de quem ela não faz da ceia um ambiente de apedrejamento. Porque a gente compreende o que a graça de Deus fez nas nossas vidas. No verso 7, eles insistem na pergunta. No verso 6, diz que ele se inclinou e começa a mexer com o dedo na terra. Alguns estudiosos dizem que provavelmente ele está escrevendo a sentença da mulher. Era muito comum um juiz, antes de dar a sentença, escrever, dar a sentença escrita. Então, alguns dizem que esse escrever com o dedo na terra era como se ele estivesse escrevendo a sentença dela. E aí, no verso 8 e 9, ele faz esses homens olharem para a consciência. Desprezar a consciência é abrir o caminho da queda e da perdição diante de nós. Desprezar a consciência é levar a gente a desistir da jornada cristã. Desprezar a consciência é nos conduzir a um caminho de desesperança na gente mesmo e nas pessoas que estão ao nosso redor, nos pecadores que estão ao nosso redor. Desprezar a consciência é ser conduzido a um caminho de ruína e perdição.
Essa consciência que faz a gente olhar no espelho. O que ele está fazendo aqui seria mais ou menos o exercício de tirar essas pessoas dos seus olhares para a mulher e colocar um espelho diante delas. Está dizendo, eu vou olhar, eu vou entrar na consciência de vocês e vocês não vão mais olhar para a mulher, vocês vão olhar no espelho. E vão olhar no espelho não como aquilo que Tiago nos fala na sua carta, que aquele que olha para a palavra rapidamente, é como quem passa pelo espelho rapidamente, sabe aquela coisa de onde você não repara. Está dizendo olhar para a palavra de maneira a se concentrar nela, é como gente que para na frente do espelho. Porque a palavra vai demonstrar quem você é. Quem se olha demoradamente no espelho está querendo se conhecer. Está querendo ver como de fato é. Ele está dizendo que a palavra de Deus é esse processo de colocar a gente despido na frente do espelho, onde não tem o que esconder, toda a nossa vergonha, tudo aquilo que a gente está agora claro diante da palavra. E buscar a sua consciência é isso. É resgatar de onde você veio. Como a sua história com o Senhor começou, porque a partir disso, você vai ver que você não tem o direito de levantar as mãos para jogar uma pedra em ninguém. Porque você sabe quem você era e o que Ele fez em sua vida. E por último, para a gente orar, essa conversa de Jesus com ela. Ele ergue, não vê ninguém, olha para ela. Onde estão os teus acusadores? Aquele que poderia te condenar, mulher, porque não tem ato nenhum pecaminoso na sua história. O Cordeiro de Deus, sem mancha, olha nos seus olhos e diz: eu não te condeno. O perdão de Deus quebra as barreiras do encontro. Agora o perdão de Deus é banal, não exige nada. Não, o perdão de Deus traz uma alta exigência. Vai e não peques mais. Eu te perdoo, mas aprenda a viver como uma pessoa perdoada. Aprenda a viver como gente redimida. Aprenda a ser um símbolo não de pecado, mas um símbolo de perdão. Quando te apresentarem, te apresentem como uma mulher redimida, perdoada. Que a proclamação dos seus atos não seja mais a proclamação de um pecado, mas a proclamação de um perdão. Vai para a vida, cruze as esquinas sem pecar. Como gente que compreendeu o perdão e vive como gente perdoada. Como gente perdoada vive no mundo, vive sem pecar. Esse pecado deliberado, esse pecado que se permite deitar na primeira cantada, esse pecado, essa caminhada que não resiste a uma piscada na esquina. Não viva assim, mulher. Que a sua roupa não demonstre que você está pronta para o pecado, mas que o seu jeito de se arrumar demonstre para o mundo que você foi perdoada. Esse encontro nosso com Cristo é o encontro do perdão, mas a partir do encontro, um signo ou uma estrada
é construída diante de nós para ser caminhada no sentido de demonstração de gente que está sendo perdoada, foi perdoada, é perdoado o tempo todo. E qual é o símbolo? É o símbolo da santificação de gente que não está pecando deliberadamente. E como que a gente consegue viver assim? Sendo conduzido pelo Espírito. O Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Seja conduzido pelo Espírito de Deus, pela sua consciência, pela voz daquele que diz no seu coração o que é certo e o que é errado. Viva por isso. A igreja é o lugar que está dizendo para as pessoas viverem como gente perdoada e não para condenar as pessoas. É o encontro de gente que está aqui no domingo à noite e sai sendo guiada, soprada pelo Espírito, pela vida, para viver não como pecadores, mas para ser um símbolo do perdão de Deus na terra. É o perdão distribuído do Eterno para as nossas vidas. Vai, mulher, e não se deita com um homem que não seja seu. Vai, mulher, e não se entrega nos primeiros braços que se abrem à sua frente. Porque gente perdoada vive como gente perdoada. Pecador vive como pecador. Gente perdoada vive como gente perdoada. Eu não te condeno, nem te condenarei. Mas a partir de agora você sabe discernir o que você deve e não deve fazer, porque a graça de Deus que te chamou, te revelou quem você é, também torna você uma pessoa responsável, indesculpável diante da graça. E você precisa viver não pecando. É impossível a partir do que a gente é, mas é possível a partir da ação do Espírito na nossa vida. Os monstros vão mudando. O dia que ele me disse, vai e não peques mais, eu tinha 17 anos. E as tentações tinham um jeito. Mas eu tive que sair como um adolescente, não para pecar, mas como gente perdoada pelo mundo. À medida que os anos foram passando, a gente vai amadurecendo, e os monstros e os pecados de 17 anos foram sendo vencidos pelo tempo, pela maturidade, pela ação do Espírito. Aos 39, os pecados são outros, os convites são outros, os ambientes de vaidade, de poder são outros. Mas a voz do Eterno continua a mesma. Viva como gente perdoada. E viver como gente perdoada não é viver pecando. É viver vencendo a cada dia a partir da graça e da ação do Espírito. Um processo de santificação permanente, de aperfeiçoamento. E a igreja existe para te fortalecer nessa jornada. Esse encontro de domingo é um encontro para que você compreenda a partir disso que parece tão simples, mas é como uma boa dieta. Que parece tão simples, mas depois de longos anos você vai ver quantos estragos a igreja não permitiu que você encontrasse na sua história. Depois de longos anos você vai olhar para trás e você vai perceber que esse ambiente preservou sua vida, seu casamento, a educação do seu filho. Porque você aprendeu a viver como gente perdoada. Não gente que coloca a cabeça na forca a cada esquina. Não gente que se permite pegar no erro e acabar com a sua história a cada novo dia. Gente que sai para a vida pela manhã como um suicida espiritual, pronto para destruir a história. No primeiro ambiente sedutor, mergulha. Não. É a consciência, na palavra, na ação do Espírito,
que faz a gente o tempo todo preservar a nós mesmos. Ele está dizendo de um caminho de vida para ela. Gente que levanta do seu pecado pela graça de Deus, porque Ele dá a mão, olha nos nossos olhos e diz: eu não te condeno, mas viva como gente perdoada a partir de agora. Preservará a si mesmo, sua história e o seu futuro. Preserve a sua vida. Preserve o seu coração. Preserve o seu casamento. Preserve o futuro dos seus filhos. Preserve a sua história. E viva como gente perdoada. Vai e não peques mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor e coloque-se em pé.